Então, meus queridos, antes de mais sejam bem-vindos aqui a este webinar onde eu vou-vos passar o conhecimento geral sobre ETFs, ou seja, aquelas pessoas que estavam na dúvida de como é que poderiam investir, ou aliás, o que é um ETF, hoje no webinar nós vamos falar sobre isso tudo, ok? Eu vou-vos tirar aí algumas dúvidas gerais, mas no entanto, antes de começarmos o webinar ou antes de começarmos a entrar realmente a fundo sobre ETFs, eu acho que o ponto principal é chamar-vos a atenção para algumas coisas que têm acontecido nos últimos tempos, tá bem? E que se calhar vai ser este o ponto principal ou o tiro de partida para os vossos investimentos. Então, eu antes de começar aqui o webinar, eu estive a recolher algumas informações relativamente a dados estatísticos que aconteceram nos últimos anos. Então, uma das coisas que eu tenho que vos dizer é que nós terminamos dezembro de 2021, está bem? Dezembro de 2021, com uma taxa em Portugal de inflação de 2,8%, ok? E, no entanto, segundo o INE, nós começamos 2022, ou seja, janeiro de 2022, com uma taxa de 3,3% relativamente à inflação. Então, o que é isto de inflação para quem ainda nunca ouviu ou está na dúvida? Então, a inflação basicamente é o poder ou a perda do poder de compra com o passar do tempo. Então, se nós no início precisávamos de 100 euros para comprar um carrinho, ok? Neste momento, nós precisaríamos de 103,3, ok? 103,3 euros para comprar exatamente o mesmo carrinho, tá bem? O mesmo carrinho de compra, seja ele com massa, arroz, legumes, whatever, ok? Então, isto quer dizer que nós tivemos um aumento em 100 euros de 3,3 euros adicionais agora em janeiro. Muito disto se deve também ao aumento da eletricidade, ao aumento dos combustíveis, do gás e tudo mais. Agora a questão que eu vos coloco neste momento é: quem é que sente que está com menos poder de compra? Tendo em conta que o salário mínimo aumentou, mas quem é que sente que tem menos poder de compra hoje? Digam-me lá, como é que vocês se sentem? Sentem que têm o mesmo poder? Sentem que quando vão ao supermercado parece que já não chega? Ou parece que o final do mês é mais curto? Digam-me alguma coisa. Como é que vocês se sentem nesse ponto? Já estão a sentir o efeito da inflação? Não estão? Estão a sentir que conseguem comprar as mesmas coisas com a mesma qualidade de vida sem esforços adicionais? Estão a sentir isso? Ou sentem que têm realmente que escolher neste momento algumas compras mais específicas, que têm que estar aqui, que não podem levar tudo porque não vai chegar? Aliás, a pergunta principal é: o que é que vocês fazem quando chega ao final do mês, com o dinheiro que sobra ao final do mês? E o que vai acontecer neste momento é que há muitos de vocês, depois de eu perguntar isso, que vão ficar a pensar do género: mas sobra o vosso dinheiro? Há dinheiro que sobra? Entendem? É isto que está a acontecer neste momento, ok? É que muitos de vocês chegam ao final do mês, e principalmente agora, no final de janeiro, que houve um aumento da taxa de eletricidade e tudo mais, combustíveis voltaram a aumentar. O que aconteceu então foi que muitos de vocês estão a chegar e não está a sobrar. Há mais mês do que salário, não é? E isso é um problema. Então o que é que eu percebi? Eu fui recolher estes dados iniciais e, no entanto, eu vi que nós atingimos máximos, tá bem, que não tinham sido atingidos desde 2012, fevereiro de 2012, onde a taxa de inflação era 3,6%. Então, eu fui ver fevereiro de 2012, 3,6%. Vamos ver janeiro de 2022, ou seja, 10 anos mais tarde, aproximadamente, nós estamos em 3,3%. E o que é que eu fui fazer a seguir? Eu fui verificar, ok? Fui pegar em notícias de 2012, também notícias de 2013, e fui ver o quê? Fui ver o que é que aconteceu com o país. Então, nós chegámos à conclusão que em 2011, finais de 2011, o que é que aconteceu? Nós pedimos ajuda ao FMI, ok? Nós pedimos ajuda externa, ou seja, o país entrou completamente em bancarrota. Também já não tínhamos dinheiro, digamos assim, e tínhamos que andar a pedir dinheiro emprestado lá fora.
Ou seja, isto aqui já é uma chamada de atenção. Se em 2012 nós tivemos que andar a pedir dinheiro emprestado lá fora porque não tínhamos dinheiro, neste momento nós vemos que em 2022 nós começamos a sofrer novamente um aperto na nossa carteira, correto? Então, atenção que o que está a acontecer pode ser a repetição de um ciclo que aconteceu lá atrás. Ao mesmo tempo, o que é que eu percebi? Que Portugal tinha sido o país que tinha a mais alta taxa, okay, de inflação dos 27 Estados-membros. Okay? Atenção que isto são notícias que estão disponíveis na internet para toda a gente. Vocês metem inflação 2012 e vocês vão perceber que isto são notícias que aconteceram realmente. São coisas que aconteceram lá atrás. E são ciclos que acontecem. Então, nós vemos que Portugal era o país com uma taxa de inflação maior dos 27 Estados-membros. Tá? Ou seja, já estamos aqui com uma chamada de atenção muito forte. E a seguir, o que é que me deixou preocupado foi que depois desta taxa então de inflação, fui ver o nível de endividamento das famílias portuguesas. E vi que em 2012 as famílias portuguesas atingiram os seus maiores níveis de endividamento, ok? Nós tínhamos aproximadamente 285,8% de endividamento acima do PIB português, ou seja, o PIB é aquilo que o país produz, ou seja, o produto interno bruto, a riqueza do país. E em nível de endividamento privado e público, nós conseguimos passar isso. Quer dizer que havia muita mais dívida do que aquilo que o próprio país consegue produzir. Tá bem? Então aqui temos uma grande chamada de atenção. Tá bem? E, para conclusão, no final do Covid, não é? Ainda não terminou, mas ali no final do confinamento, em setembro, nós tivemos o quê? As famílias portuguesas atingiram 3,1% a mais de endividamento em relação a 2009. Ou seja, em 2009 nós tínhamos uma grande taxa e agora, em setembro de 2021, nós atingimos 3,1% de endividamento. Ou seja, as famílias portuguesas estão a recorrer cada vez mais a crédito para conseguirem pagar as suas coisas, está bem? Isto são dados graves, está bem? E são números graves porque estamos a perceber que é preciso estar a recorrer a crédito externo porque o dinheiro que nós estamos a gerar por nós próprios não é o suficiente para pagar as nossas contas. E isto aqui neste momento, eu coloquei o dedo na ferida a muitos de vocês. Porque realmente, se calhar, perceberam que está aqui uma situação muito, muito séria. Estão a perceber que está aqui um ciclo, que estamos a caminhar para algo negativo. E, ao mesmo tempo, se vocês depois quiserem, no final deste webinar, perceber o que é que aconteceu, Portugal, em 2012, teve uma queda muito grande, tá bem? Depois na Bolsa de Valores. Ou seja, as empresas que estão presentes na Bolsa de Valores perderam, a portuguesa, tá bem? Perderam muito poder de compra, ok? Onde a Bolsa caiu bastante. E isto tudo levou-me então para eu começar aqui a preparar este webinar e para vos chamar a atenção sobre o que é que está a acontecer, está bem? Então, o objetivo de hoje é eu vos ensinar de uma maneira simples e prática a vocês começarem a pôr o vosso dinheiro a trabalhar, está bem? A investirem o vosso dinheiro. Porquê? Para de certa forma vocês conseguirem combater este efeito da inflação que está a acontecer e vocês conseguirem, de certa forma, projetar o vosso futuro, começando agora e olhando para os efeitos negativos que estão a acontecer na economia, mas ficarem tranquilos, porque o meu problema não é as famílias que têm endividamento. Se essas famílias têm endividamento, estão para negócios, estão a investir em imobiliário para depois arrendar e tudo mais. O meu problema não é esse. O meu problema é sim com as famílias ou individuais, pessoas individuais que têm apenas o dinheiro e não estão a aplicar o mesmo em alguma coisa, não estão a investir o mesmo em alguma coisa. É para essas pessoas que eu estou mais preocupado, está bem? É com essas pessoas que eu estou mais preocupado, porque são essas pessoas que estão, de certa forma, a perder, neste momento,
o poder de compra. Estão a perder o poder de compra. Então nós temos que fazer alguma coisa. E a minha missão nos últimos 2 anos tem sido essa. Tentar-vos incentivar e cativar a fazerem alguma coisa e a aplicarem o vosso dinheiro de alguma forma. Está bem? Então vamos lá começar a explicar um bocadinho o que é que nós podemos fazer a partir de hoje. Está bem? A partir de hoje. Eu tenho um pequeno presente para vos dar. E ele vai estar disponível no final deste webinar. Que é um e-book de acompanhamento. Está bem? Ou seja, este e-book é gratuito para vocês. Ele foi escrito pela minha equipa, com o meu apoio. Ele foi escrito e desenhado, que é exatamente um resumo de tudo aquilo que nós estamos a falar hoje. Está bem? Ou seja, no final deste webinar, vocês vão pegar nesse e-book e vão poder abri-lo em casa, está bem? E poder começar a fazer o vosso primeiro investimento, escolher de acordo com alguns dados que estão lá fornecidos, está bem? Tem um passo a passo. Tá? Eu não vou escolher por vocês, mas tem um passo a passo que está lá, tá bem? Para vocês perceberem o que é que devem ter em conta ou não, será que também importa? Então, isso tudo vai estar dentro do e-book, que é distribuído gratuitamente no final da live apenas, tá bem? Que eu vou colocar disponível para vocês. Mas então, o que é isto que nós estamos a falar de ETFs, o que é isto, os investimentos e tudo mais? ETFs é nada mais, nada menos do que, imaginem, uma bolsa, ou um saco, ou um cesto, com imensas empresas lá dentro, está bem? Nós temos que começar do zero, explicar isto do zero, porque há pessoas que podem estar mais avançadas, mas há outras pessoas que só estão agora a levar com esta palavra na cabeça ou nas costas. Então, nós temos que explicar isto de maneira simples. Então, nós com uma cesta de empresas, tipo um cabaz de Natal, nós conseguimos ter o quê? Nós conseguimos ter empresas como a Apple, como a Microsoft, como a Tesla, como a Coca-Cola, como a EDP, ok? Tudo dentro de um cabaz, onde nós podemos ser sócios, nós comprando aquele cabaz, nós viramos sócios dessas empresas pelo um valor que está fixado, ok? Que esse valor varia diariamente. Hoje pode estar a custar 20 euros, amanhã pode estar a custar 25, 26, como pode estar a custar 16, 17, 18, está bem? Vale lembrar que há aqui sempre uma oscilação. Quando nós falamos de mercado financeiro, nós falamos de renda variável, ou seja, rendimentos variáveis, que hoje podem estar mais positivos, amanhã podem estar negativos, está bem? Por isso eles andam assim. Vale lembrar, papel e caneta, que quando nós fazemos investimentos na Bolsa de Valores em renda variável, o risco associado é grande, mas nós conseguimos diluir esse risco com o passar dos anos. Ou seja, se eu for investir em alguma coisa hoje para levantar amanhã, eu corro um risco muito grande de que esse meu investimento caia, tá bem? Na altura que eu vá vender, ele esteja negativo. Por isso é que aqui no Facebook eu partilho a minha variação diária, para vocês perceberem, ok, hoje está a crescer, hoje as criptomoedas estavam a crescer quase 560 euros, mas o investimento mobiliário, o investimento na Bolsa de Valores, estava a cair 100 e qualquer coisa, está bem? Mas ontem já estava maior e isto é assim, todos os dias, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas nós conseguimos então ganhar dinheiro com essa variação. Porquê? Quando sobe, nós estamos a ganhar dinheiro, embora não realizamos lucro, só se ganha dinheiro se nós vendermos e só se perde dinheiro se nós vendermos exatamente a mesma coisa, está bem? Portanto, estar ali a subir e a descer não vai afetar nada a nossa carteira, porque são simplesmente variações diárias, não é? É como o nosso depósito de gasóleo, nós estamos ali, se nós deixarmos ir até ao fim, temos que meter gasóleo. Mas agora, se vamos olhar para o velocímetro, certo? De velocidade, nós conseguimos acelerar e travar ao mesmo tempo e ele anda ali. O carro continua a andar. Nós vamos é que somos nós é que controlamos ali a velocidade que queremos ir. A Bolsa de Valores também somos nós, indiretamente, que controlamos isso, está bem? Ou seja, quando há aí uma situação de maior crise económica, ao Covid, então o que é que tem? As pessoas são abrangidas pelo medo. Quando têm medo, quem tem cu tem medo, não é? Quando tem medo, as pessoas tendem a vender. O que acontece é que essas pessoas que tendem a vender são as pessoas que têm menos experiência no mercado financeiro, está bem? Então, como têm menos experiência no mercado financeiro,
o nosso pensamento, o nosso psicológico diz o quê? Caiu, temos que vender, senão estamos a perder dinheiro. Tá bem? Mas não é isso que acontece. Nós só perdemos então se nós vendermos. Aí essas pessoas realmente venderam. E um dos casos muito giros que eu acho piada é que as pessoas são capazes de vender quando está a cair, mas a seguir, quando já caiu tudo, e imaginemos que hoje um ativo custa 20 euros e amanhã está a custar 10, elas são capazes de dizer, ah não, mas agora eu vou comprar quando está a 10, porque ele a seguir vai subir. Mas não foram capazes de ir comprando à medida que estava caindo, porque estava com medo. E venderam a negativo, está bem? Isto acontece muitas vezes e é uma brincadeira, mas eu tenho que falar sobre isso para vos sensibilizar, está bem? Uma das maneiras de nós conseguimos então ganhar dinheiro com o investimento em ETFs é sim fazendo o chamado DCA, o Dollar Cost Averaging, onde nós vamos comprando à medida que existem as oscilações. Nós temos então duas maneiras de começar a investir, está bem? Isso tudo, mais uma vez, vocês vão encontrar tudo no nosso e-book. Nós temos duas maneiras de começar a investir. Nós podemos chegar e pegar no nosso dinheiro de uma vez. Imaginemos que eu tenho o meu potinho e eu posso chegar e dizer assim, olha, este mês eu vou gastar 5 euros em ETFs. Quem diz 5 euros diz 50 ou diz 100, não importa, está bem? O que importa aqui é o custo do ETF em si. Se ele custar 5 euros, olha, este mês eu vou gastar 5 euros e vou comprar uma unidade de um determinado ETF. No mês a seguir eu pego e vou gastar mais 5 euros ou vou gastar mais 20 euros na mesma unidade, comprando mais 4 unidades, se for 20 euros, comprando mais 4 unidades de um ETF, está bem? Ou então, nós podemos fazer o quê? Isto é o chamar comprar todos os meses, está bem? E não importa o preço a que estejamos a comprar, se está mais caro ou mais barato, estamos a fazer um DCA, estamos a fazer aqui um preço médio, está bem? Hoje eu posso comprar a 20, amanhã vou comprar a 16 e faz ali um preço médio, aliás, amanhã vou comprar a 15, faz um preço médio de 17,5, está bem? Se formos a ver assim. Ou então, se eu for comprar a 20 e amanhã a 10 fazemos um preço médio de 15. Fica ali no meio, está bem? É por aqui que é bonito ter o preço médio, porque nós estamos a ter, em média, um valor mais baixo do que aquele que estamos a comprar, está bem? Ou seja, estamos quase sempre a gerar lucro. A seguir temos o quê? Temos também aquelas pessoas que podem ir comprando, mas como existem preços mais caros, tá bem? Temos preços afixados mais caros, ETFs vão custar 200, 300, 400 e não temos dinheiro disponível para investir 200 euros naquele mês, então se calhar somos obrigados a acumular 2, 3 meses, então nós podemos fazer a cada 3 meses nós chegamos e compramos um ETF e fica o nosso investimento feito a cada 3 meses, está bem? Temos então estas duas formas de investir. Uma forma que é ir comprando mensalmente, ou então, a outra forma é acumulando capital e metendo somas mais grandiosas, chamamos assim, mais volumosas, para comprar o nosso ETF, está bem? Essas são as duas formas de investir. E depois temos uma terceira forma, que por norma é aquela forma que faz perder dinheiro, que é nós esperarmos por uma baixa, que nunca vai acontecer, ok? Ou seja, nós nunca sabemos quando é que vai acontecer uma baixa, nós nunca sabemos quando é que vai ser uma alta. Então, se nós estivermos à espera de vender na alta, ou seja, quando estiver ali, eu vou vender quando ele estiver a 100 mil euros, mas ele pode nunca chegar a 100 mil euros, ok? Ou então, eu vou comprar só quando ele chegar a 30, mas ele pode nunca chegar a 30. Estão a entender? Nós estamos à espera... É como estar à espera do amor verdadeiro sem nunca sair de casa, está bem? Sem não fazer nada. Não acontece, não é? Nós não podemos prever aqui o mercado, porque ninguém tem uma bolinha de cristal e vai dizer assim, daqui a 3 semanas ele vai chegar aos 27. Ou daqui a um mês ele vai cair para os 20. Isso não existe, está bem? Não dá para prever isso. A não ser que haja um Covid e aí, brum, se alguém tiver aí a cura para isso, ou quiser injetar aí, então isto vai tudo abaixo, está bem? Mas partilhem depois com o pessoal. Isto é uma chamada de atenção, está bem? Não existe momento certo para começar a investir, porque o momento certo já foi ontem, porque isto, aliás, o momento certo foi há 60 anos atrás, tá? Quando eles estavam todos muito baratos. No entanto, nós como não podemos voltar no tempo, nós podemos
aproveitar o tempo que nos sobra para começar a fazer alguma coisa. E isto leva-me, falando agora de tempo, leva-me para o segundo ponto, que é, eu tenho 40 anos, posso começar a investir? Podes. Eu tenho 60 anos, posso começar a investir? Podes. Está bem? Nós podemos começar a fazer alguma coisa. Nunca é tarde para nós começarmos a fazer alguma coisa. É tarde, é sim, se nós dizemos, olha, não, mas eu agora, é tipo aquela típica história de pessoal que diz o seguinte, eu não vou para a universidade neste momento, ou não vou tirar um curso específico, porque quando acabar eu vou ter 34 anos. Ok? Acontece muita gente, se calhar pessoas assim, que estão aqui, que dizem que não vão tirar uma determinada coisa porque quando terminar vão ter 34 anos. Agora vamos pensar assim, se não tirares aquele curso, daqui a 4 anos vais ter 34 anos, na mesma. Então, de qualquer das formas, vais chegar lá. Agora, ou foste atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos, ou vais chegar e vais ficar apenas pendente, sem qualquer tipo de objetivos. Mais uma vez, daqui a 4 anos, e estatisticamente, nós vamos estar todos aqui. A previsão, não é? Ali a previsão de vida é chegar ali até aos 78, mais um bocadinho. Então, eu hoje tenho 30, 29. Então, ainda tenho aqui muito tempo pela minha frente, não é? Para até aos 78. Claro que pode acontecer uma infelicidade, mas ninguém está à espera de morrer amanhã. Penso eu. Não é? Pelo menos eu não espero morrer amanhã, portanto. Vou fazendo as coisas, já estou a pensar o que é que vai acontecer no próximo ano. Portanto, vamos fazendo as coisas e previsões, não é? Toda a gente faz previsões. Há muitos de vocês que querem comprar uma casa no próximo ano, casar no próximo ano, não é? Então, ter um filho no próximo ano, são coisas que nós vamos prevendo. É a mesma coisa, então, se eu não vou ter um filho agora, senão vou ser mãe com 34 anos. Já é muito tarde. De qualquer das formas vai ser mãe, se mesmo seja agora ou mais à frente vai ser mãe. Vais ter 34 anos, vai ser mãe. Ok? São coisas que nós temos que pensar um bocadinho nisso. Mas a seguir, então, nós já falamos aqui sobre maneiras de investir, ok? Podemos investir tudo de uma vez, podemos investir mensalmente. E agora vamos falar do quê? Vamos falar, neste momento, de uma pergunta que me costumam fazer várias vezes, está bem? Que é o seguinte. Ok, eu dei o meu primeiro passo a investir, nós vamos fazer a seguir. Então, do que é que nós devemos ter em conta? Mas neste momento eu quero-vos falar um bocadinho sobre a constituição de um portfólio. Tá bem? Há uma pergunta muito famosa que me fazem, mas é quase todos os dias, que é o seguinte. Primo, eu vou começar a investir. O que é que achas de eu investir em 8 ETFs? Ok? Eu ter 10 ETFs na minha carteira. Então vamos ver uma coisa. Isso é para vocês perceberem aqui a constituição de uma carteira. Quanto mais conteúdo, quanto mais diversificação eu tiver dentro da minha carteira, melhor. No entanto, temos que perceber que diversificação é diferente de pulverização. Ou seja, eu ter dentro da minha carteira uma moeda de 2, uma moeda de 5, uma moeda de 10 cêntimos e uma moeda de 1 euro. Tenho aqui 4 moedas. Okay? É fácil eu organizar essas 4 moedas. Tá bem? Agora vamos fazer o seguinte. Se eu tiver dentro deste pote 50 mil moedas de 1, 50 mil moedas de 2 cêntimos, como é que eu vou organizar a seguir a minha carteira? Primeiro vou perder um tempo muito grande a separar todas estas moedas. Tá bem? A acompanhar todas estas moedas, a amontoá-las, a perceber quantos é que tenho de um, quanto é que tenho de outro, quanto é que tenho de outro, quanto é que tenho de outro. E depois na altura de trocar, como eu tenho muita coisa, não sei o que é que vou trocar. Está bem? Eu não sei o que é que vou trocar. Isto aqui tem a ver com diversificação versus pulverização. Se eu tiver uma carteira onde eu digo que eu quero ter 4 moedas na minha carteira, e são essas 4 moedas apenas que eu vou colecionar, então eu sei que na altura de escolher é fácil, tenho ali 4 coisas e eu vou optar pelo quê? Por aquela que estiver mais em conta na altura de investir. Tá bem? Na altura de investir. Agora, quando eu tenho uma carteira diversificada, mas que tem 50 mil ativos, eu nunca vou saber onde é que eu vou investir. Porquê? Porque eu tenho 50 mil coisas à frente. Isto faz-me lembrar quando nós vamos ao restaurante, e atenção que eu já tive um restaurante, e nós sabemos o quê? O empregado chega lá, dá-nos assim a emenda e diz assim:
olha, está aqui a menta do dia. E vocês abrem e aquilo tem 10 páginas. Qual é a conclusão que nós chegamos? Olha, o que é que me recomenda para comer hoje? Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Quando vocês vão a um lado e que a menta é composta por uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas, e vira a página e tem mais outra página completa, e vira a página e tem outra página completa. Ninguém sabe o que é que vai comer. A não ser que saiam já de casa com o pensamento a dizer, olha, eu vou comer isto. Senão vocês chegam lá e não sabem. É exatamente a mesma coisa. E estes erros que nós fazemos no nosso dia-a-dia são os mesmos erros que nos levam a perder dinheiro depois na altura de começar a fazer o investimento. Ok? Então, facilitar o processo para vocês. Nós vamos constituir uma carteira com 4 ativos. Eu quero 4 ativos. Ok. Eu quero estar exposto a quê? Quero estar exposto ao mercado americano. Ok. E vamos falar aqui de estar exposto ao mercado americano de duas formas, está bem? Já vamos entrar lá. Então, eu vou dividir a minha carteira. E a seguir eu digo assim, eu quero estar exposto ao mercado americano. Então, eu tenho 2 mercados já. O mercado americano e a seguir digo, eu quero estar a investir em empresas tecnológicas. Então, nós temos S&P 500 e temos Nasdaq. E vamos procurar um ETF que seja replicativo das empresas do S&P 500, ou seja, que invista diretamente nas mesmas empresas do S&P 500, e vamos procurar um outro ETF que se invista diretamente nas empresas do Nasdaq, ou seja, na tecnologia. Já temos aqui. A nossa carteira é constituída por 2 ativos, ok? S&P 500 e Nasdaq. Na altura de escolher, eu vou fazer o quê? Todos os meses eu tenho uma verba de 200 euros. Este aqui hoje custa 199 e este aqui hoje custa 201. O que é que nós podemos fazer? Olha, este mês eu tenho 200 euros. E este hoje custa-me 201, porque eventualmente caiu, e este aqui subiu, então eu vou comprar naquele que caiu. Caiu, está mais barato. Caiu, comprou. Ok? Caiu, comprou. Comprou, caiu. É isso que acontece. Comprou, caiu. Quem já está no mercado já sabe isso. Comprou, caiu e caiu, comprou. Muito simples. Então, se eu vou comprar mais barato, se eu posso comprar mais barato, eu chego e vou comprar. É fácil escolher. Tem 2 opções, é fácil escolher. No entanto, se calhar eu posso não estar muito diversificado. Está bem? Porque aqui eu tenho um risco de 50-50 que está partilhado. Se acontecer alguma coisa, por exemplo aqui, a minha carteira tende a cair 50%. Ok? No entanto, eu posso tentar diluir esse risco de outra forma. Como? Vamos tentar fazer isto e dividir mais uma vez, um bocadinho. Vamos tentar pôr isto dividido em 4 partes. Então, o que é que nós temos? Olha, eu tenho aqui o S&P 500, eu tenho aqui o Nasdaq. A seguir, eu gosto bastante de energias verdes. Energias recicláveis. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos procurar um ETF que replique energias verdes. Okay? E nós pomos aqui uma porcentagem da nossa carteira para energias verdes. A seguir eu sei e vejo assim, eu gosto muito de investimento imobiliário. Os portugueses são viciados em investimento imobiliário. Então eu gosto muito de investimento imobiliário. Eu vou procurar o quê? Vou procurar um ETF que replique o investimento imobiliário, que invista em REITs. Okay? Então eu ponho mais uma parte da minha carteira, mais um ETF. Neste momento nós ficamos com 4 partes da nossa carteira constituída. Qual é o risco que nós temos neste momento? Se cada uma das partes tiver 25%, este risco foi completamente diluído. Não para zero, mas nós passamos de 100% porque só tínhamos um ativo, para 50% porque ficámos com 2, não é? E nós, como fizemos 4 partes, nós passamos para 25%. Ou seja, o risco, se acontecer alguma coisa à minha carteira, é muito menor. Okay? Agora vamos dizer assim, aqui é fácil, não é? Temos 4 ativos, olha, este caiu, este subiu. Eu vou investir naqueles que caíram, não é? Agora vou fazer o quê? Olha, a minha posição é muito menor num ou é muito maior no outro. Eu vou investir naquela que é muito menor. Tá? Estratégia é esta. Quando vocês constituem uma estratégia, vocês montando a vossa estratégia, fica sempre muito fácil saber onde é que vão investir todos os meses. Tá bem? Porque não ter estratégia vai resultar em asneira. Às vezes pode resultar em investimentos bons, ok? Porque teve sorte.
ou porque, como costuma dizer, a primeira é livre e funciona. Mas nós mantendo aqui uma estratégia constituída, o que é que nos permite? Nós sabemos exatamente onde é que vamos colocar o nosso dinheiro todos os meses e não temos que andar a perguntar fora. Porque é um dos erros que acontece muitas vezes. É nós não sabermos, não percebermos a estratégia que queremos ter para nós e vir perguntar a outras pessoas, olha, qual é a estratégia que eu devo ter para mim? Quando nós sabemos que a vida que eu tenho é completamente diferente da vossa vida, a vida que vocês têm é completamente diferente da vida do vosso irmão, a vida que eu tenho é completamente diferente da vida do meu irmão gêmeo. É completamente diferente da vida do meu irmão gêmeo, ok? Então pensem assim, nós somos gêmeos e o nosso perfil de risco é completamente diferente, a nossa maneira de investir é completamente diferente, então eu não posso chegar ao meu irmão e dizer assim, olha, o que é que achas que eu devo fazer quando ele nem sequer percebe a minha maneira de investir, ok? Quando o risco, a maneira de ele investir é mais conservadora, ou seja, mais reservado, com menos risco, assumindo menos risco, e a minha maneira de investir é all-in. É siga para a frente, vamos e bora, bora, ok? Nós temos de tentar perceber aqui um bocadinho isto. O nosso perfil de risco é completamente diferente do perfil de risco de outra pessoa. Agora, já que estamos a falar em perfil de risco, nós temos 3 tipos de perfis, está bem? E existe um exercício que eu aconselho vocês a fazerem para quem ainda não começou a investir, ou mesmo para quem já investiu, já começou a investir, convém sempre fazer esse exercício, que é perceber então qual é o vosso perfil de risco. Existe um questionário online, está bem, que é gratuito, que vocês metem lá perfil de investidor, está bem? Questionário perfil de investidor. No Google, que ele sabe tudo, e vai-vos mandar logo para um link. E vocês podem fazer o vosso perfil. Vocês chegam lá e vão responder algumas perguntas. Olha, se hoje eu tivesse 100 euros na minha conta e amanhã eu acordasse e tivesse 60, como é que tu reagirias? Eu ficaria muito preocupado. Era tranquilo. Então isto aqui vai dar aqui alguns dados, ok? Que depois vai ser tudo metido no computador, faz ali uma tosta mista e vai dar aqui, olha, tu és conservador, tu és mediano e tu tens um perfil de risco ali da frente, ok? Mas é muito importante nós percebermos aqui qual é o nosso perfil de risco. E vale lembrar também que o perfil de risco inicial pode mudar com o passar dos anos, está bem? Pode mudar com o passar dos anos. Vocês podem começar com alguém sendo muito conservador, que existem vários casos, já passei por vários casos, onde as pessoas começam sendo conservadoras e a seguir percebem que, ou pensavam que eram conservadoras, e a seguir percebem que, olha, afinal, eu até aguento bem a oscilação do mercado. Afinal, até nem tenho problemas nisso. E aí, o que é que podemos fazer? A minha carteira, que se calhar era constituída por 80% ou 90% em investimentos de renda fixa, ou seja, seguros, mais seguros, não é? Certificados de Aforo, certificados de Tesouro, contas de poupança, contas ordenadas e tudo mais. Nós podemos passar logo a seguir, olha, e assumir um bocadinho mais de risco. Olha, afinal eu vou pôr isto aqui, afinal eu vou pôr isto ali, ok? Nós podemos, à medida que vamos andando, vamos ter aqui vários riscos que podemos constituir facilmente, está bem? E agora, respondendo aqui à pergunta da Patrícia. Prima, posso explicar porque é que há várias bolsas para comprar um ETF? Posso, sim senhora, isso seria logo a fase a seguir. Então, existem várias bolsas, quando começam a investir, na altura de escolher um ETF, nós somos expostos, quando abrimos ali o nosso bom broker, ok? Quando abrimos ali a nossa janelinha de compras, nós somos expostos a várias bolsas. Nós podemos pôr ETF de o S&P 500, ele vai nos aparecer na bolsa, na Nasdaq, nem na Nasdaq, mas na bolsa americana, ok? Vai nos aparecer na bolsa portuguesa, vai na Xetra, vai nos aparecer na bolsa chinesa, vai nos aparecer na bolsa alemã, vai nos aparecer em várias bolsas, ok? O que é que nós temos que perceber aqui? Que nós não somos os únicos a investir, está bem? Nós não somos os únicos a investir. Então, vários mercados têm ou tentam comercializar, quando um produto é bom, vários mercados tentam comercializar o mesmo produto, está bem? Então, eu estando em Portugal, eu posso tentar investir em empresas, ou neste caso, em bolsas associadas ao euro, está bem? Da Europa. Eu estando nos Estados Unidos, eu posso tentar investir em bolsas associadas ao dólar.
Agora, qual é o cuidado que nós devemos ter aqui? Tem a ver, neste momento, com o volume de transação, está bem? E com as taxas associadas. Vamos pensar o seguinte. Nós estamos em Portugal. A corretora que eu invisto é de Giro. Eles até há pouco tempo eles cobravam taxas de transação em alguns ETFs, está bem? Não vamos falar de outros ativos, mas cobravam em alguns ETFs. Eventualmente, com o passar do tempo, eles deixaram de ter essas taxas de transação. O que permitiu que investimentos, por exemplo, em bolsas europeias, em euro, fossem mais económicas, porque antes tinham um valor e neste momento são grátis. Tá bem? Então, se eu antes pagava, por exemplo, 50 cêntimos para investir num determinado ETF, ok? E não pagava nada num ETF da Bolsa Europeia, tá bem? Na Xetra, por exemplo, não pagava nada, pagava 50 cêntimos, mas não pagava nada se eu investisse no mesmo ETF que estivesse colocado na Bolsa Americana, tá bem? Então isto aqui eu tinha duas opções. Ou pagava 50 cêntimos para investir, ou não pagava nada. Ok? Então, eu para mim, preferia não pagar nada, está bem? Mesmo que esse ETF estivesse colocado na Bolsa Americana e que tivesse a ser transacionado em dólares em vez de euros, está bem? A seguir, o que é que eu tenho que pensar? Ok, eu tenho estas duas opções. Entre pagar e não pagar. Ninguém quer pagar. Alguém quer pagar? Alguém gosta de pagar? Acho que não. Então, tenho duas opções. Se eu posso não pagar, eu vou optar pela opção de não pagar. Mas a seguir, existe uma segunda análise que deve ser feita, que é o seguinte. Eu não pago por transação, mas será que eu pago por conversão? Okay? O que é isto de conversão? Então, eu posso comprar o meu ETF tranquilamente em dólares, mas na altura de eu vender, eu vou vender em dólares. Mas a minha carteira está em euro. Okay? Ou seja, o dinheiro que vai vir para a minha conta é em euro. Será que eu pago pela conversão? Imaginemos que eu vendo 100 dólares, ok? Que vai corresponder a 96 euros, por exemplo. Se eu for vender e eu tiver que pagar para eles converterem, estão a ver quando vão às casas de câmbio, vocês levam dólares para trocar por euros e em vez de estarem à taxa de 1 para 1, estão à taxa de 1,5 para 0,78, tipo isto, vocês estarem a perder. Pronto. Então, se eu estiver numa taxa de 1 para 1, não há problema, porque eu vou receber exatamente o mesmo valor do que aquele que eu vendi. Tá bem? Se 100 euros corresponde a 96, então eu vou vender 96 dólares, vou receber 100 euros na minha conta. Okay? No entanto, se eu tiver taxas de conversão, eu vou vender 96 dólares, vou receber 85 euros na minha conta. Okay? Então nós temos que terem atenção a este pequeno detalhe. Será que tem taxas? Tendo taxas, então nós temos que pensar, olha, então é melhor eu pagar 50 cêntimos do que estar a pagar, se calhar, muito mais na taxa de conversão. Isto é um erro que acontece muitas vezes também. Okay? Taxas de conversão que estão ocultas, que nós não sabemos que temos que pagar, e então, na hora de escolher um determinado ativo, nós saímos prejudicados. Tá bem? Estão a perceber? Eu estou a passar aqui alguns cuidados iniciais. Tá bem? Mais uma vez, isto vai estar tudo explícito no e-book. Eu só estou a passar aqui o conteúdo inicial. Pronto. Deixa-me só... Então, continuando. A seguir, existe um outro erro, que é o seguinte. Quando eu estou a começar a investir em ETFs, nós temos então aquela janela enorme de opções. Tá bem? Existem quase cerca de 7.000 ou 8.000 ETFs nas bolsas, então é muita janela, é muita escolha para uma pessoa só, para nós estamos ali a olhar aquilo tudo. E então nós temos que começar a filtrar por alguns dados, está bem? E eu agora pedia que vocês apontassem esses dados, que é para ser mais prático para vocês depois na hora de escolher. Um dos primeiros dados que eu gosto de ter em conta, primos, na hora de investir, tem a ver com a taxa de gestão do próprio ETF, está bem? A chamada TER, TER, ok? Esta taxa é o quê? Quando estamos a fazer um trabalho, nós gostamos de ser remunerados por o mesmo, está bem? E é a mesma coisa pelo gestor do fundo. Ele faz um trabalho, está bem?
que é fazer a gestão daquele ETF, e ele tem que ser remunerado de alguma forma. E essa forma de remuneração é então diluída, digamos assim, é retirada dentro da performance do próprio ETF. Então, se o ETF crescer, imaginemos 100 mil milhões de dólares, ele vai ficar com 0,15%. No entanto, existem gestores que podem ficar com 1%, 2%, 3%. Tá bem? Este é um dos detalhes que também é uma chamada de atenção para quem investe através do banco. Tá bem? Muitas das vezes, quando nós estamos a investir através do banco, o valor que o banco fica, a taxa de gestão do banco, é muito maior, muitas vezes, do que aquilo que o próprio fundo gerou, tá bem? Por isso é que muitos de vocês, na altura de investir, o que acontece é que perdem dinheiro em vez de ganhar dinheiro, quando estão a investir diretamente pelo banco, ok? Muita atenção a isso, qual é a taxa de gestão que está por trás. É a mesma coisa quando há aquelas obrigações do Porto, do Benfica e tudo mais, ok? Quando eles lançam, que muitas das vezes nós pensamos que vamos ganhar dinheiro porque estão lá a mercado 4%, 3%, 5%, e quando nós fazemos as continhas todas, com impostos, gestão a própria gestão das obrigações e tudo mais, nós chegamos à conclusão que nós perdemos dinheiro. Bem? Nós estaríamos a pagar para emprestar dinheiro. Portanto, tem muita atenção a isso, às continhas todas por trás. Porque, lá está, é muito fácil perder dinheiro nesse ponto. Então, quando eu estou a investir, eu quero o quê? Eu quero ter boa rentabilidade, mas quero pagar pouco. Tá bem? Nós temos, é o ponto assente. O negócio é o seguinte: comprar baixo, comprar bem, tá bem? Para vender caro. Comprar bem para vender caro. Mas aqui no meio nós temos os intermediários. Quanto mais barato for o meu intermediário, melhor para a minha rentabilidade. Tá bem? Se eu vou ter um intermediário que me cobra 0,15%, é uma coisa. Se ele me vai cobrar 5%, é outra, não é? A minha rentabilidade no futuro vai ser afetada por aqueles 5% que ele vai me estar a tirar todos os anos. Tá bem? E atenção que esses 5% é um exagero que nós estamos a falar, mas quando nós falamos de taxas de 1%, pode representar, muitas das vezes, 100 mil a 1 milhão de euros na nossa rentabilidade. Portanto, cuidado, ok? Muito cuidado nesse ponto. Então, o que nós vamos fazer é, vamos fazer assim o seguinte: eu quero investir no S&P 500, está bem? Então, o meu exercício agora é, nós vamos escolher um ETF do S&P 500. Então, eu ponho duas tabelas, S&P e S&P. E eu ponho, de um lado eu tenho um ETF que tem uma taxa de 0,15%. 0,15%. E eu tenho outro que tem a mesma rentabilidade, ok? Tem a mesma rentabilidade, são rentabilidades muito idênticas, e enquanto um me cobra uma taxa de 0,15, o outro cobra uma taxa de 0,25. Está bem? Só por aqui, ou seja, rentabilidades iguais e taxas diferentes. Para onde é que nós vamos? Para aquele que tem a taxa mais baixa, ok? Para aquele que tem a taxa mais baixa. Muita atenção, está bem? Que o desafio não é só isto, nós temos mais por trás. Mas então já temos aqui duas coisas: rentabilidades iguais ou muito equiparadas, e a seguir temos uma taxa de gestão, a chamada TER. Então nós vamos para aquele que tem a taxa mais baixa, não é? Porque é esse o nosso objetivo. É pagar menos, mais uma vez, pelo mesmo produto. A seguir nós vamos fazer o quê? Então, rentabilidades, a taxa, nós podemos fazer o quê? Vamos fazer outro filtro. Bem? Isto tudo nós podemos fazer através do site deste ETF, ok? Onde nós podemos pôr 3, 4 ETFs ao mesmo tempo para fazer comparação entre eles na hora de escolher, está bem? Então, nós vamos o quê? Nós fazemos estes dois primeiros passos e a seguir o que é que vamos fazer? Ok. Então eu já sei a taxa e já sei que as rentabilidades. Então vou pensar o retorno. Vamos passar o retorno. Que retorno é que eu quero ter do meu ETF? E nós temos aqui dois tipos de retornos, está bem, primos? Nós temos as pessoas que gostam de receber dividendos. Eu levanto a mão. Mais alguém gosta de receber dividendos? Pode levantar a mãozinha em baixo. Fica bonito. E temos as outras pessoas que não gostam de receber dividendos. Esta é a mão da FIRE, ok? Esta é a mão da FIRE, aqui. Que não gosta de receber dividendos.
Temos a minha mão que gosta e temos a mão da Fire que não gosta. Está bem? Mais uma vez, duas pessoas diferentes, dois métodos diferentes de investimento. Então, se eu gostar de receber dividendos, então eu vou para ETFs que pagam dividendos. Está bem? Então eu vou para ETFs distributivos. Mas se eu não gostar de receber dividendos, porque receber dividendos vai atrasar o crescimento da minha carteira, ok? Porque vamos receber na conta, vamos ter que declarar, vamos perder os 28%, digamos assim, e depois vamos reinvestir, então temos ali um corte. Está bem? Mas mais uma vez, pessoas com estratégias completamente diferentes. Se eu não quiser receber dividendos, eu vou para ETFs acumulativos, está bem? Mais uma vez, mais um filtro. Ou eu quero receber ou eu não quero receber. Simples assim, está bem? A seguir temos o quê? E agora que estamos aqui a falar dos dividendos, vamos só fazer aqui um stop. Que é o seguinte. Chamando a atenção. Para o pessoal dos dividendos, que é isto que mete medo. Vocês gostam de ganhar dinheiro? Estou a perguntar para toda a gente. Vocês gostam de ganhar dinheiro? Quem é que não gosta de ganhar dinheiro aqui? Aliás, alguém tem medo de ganhar dinheiro? Tem. Tem. Muita gente tem medo de ganhar dinheiro, está bem? A seguir temos o quê? Temos aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, ok? Mas temos as pessoas que têm medo de pagar por ganhar o dinheiro. Que esse é outro grupo que são 80% da população. Ok? As pessoas têm medo dos impostos. As pessoas têm medo de pagar impostos. Mas não têm medo de ganhar dinheiro. Okay? Então, há aqui alguma coisa que não está correta. Vamos fazer assim. Se eu ganho dinheiro, se eu recebo um valor da minha conta, está bem? Se eu recebo um valor da minha conta e que ele é adicional àquele que eu investi, então eu já ganhei dinheiro de alguma forma. Por que raio é que eu terei medo de pagar 28% de um lucro? Ok? Por que raio é que eu tenho problemas em pagar 28% de um lucro? Tá? Porque é lucro. Vocês não estão a tirar do vosso dinheiro. Do vosso dinheiro. Vocês estão a tirar do lucro gerado pelos vossos investimentos. Porque se vocês não tiverem lucro, vocês não pagam. Simples assim. Agora, quando temos lucros, nós pagamos. Então vamos pensar assim. Se eu pagar 50 euros, é sinal que o meu lucro foi pequeno. Mas e se eu pagar 50 mil euros? Quanto é que eu não tive de lucro? Está bem? Porque vamos perceber que 28% corresponde a 50 mil euros. Está bem? Isto quer dizer que eu recebia 200 mil, 250 mil, ok? Entendem? É isto que nós temos de tentar perceber. E eu estou aqui a fazer o quê? Eu tenho problemas em ganhar, em perder dinheiro? Eu não estou a perder dinheiro, estou a pagar pelo lucro que eu tive. Tá? E nós não estamos a falar ainda de dividendos e tudo mais. Nós estamos a falar do pessoal que tem medo de investir porque tem que pagar impostos depois. Ou porque tem que declarar as mais-valias depois. Está bem? É para isso que eu estou-vos a dizer. Nós investimos o nosso dinheiro para quê? Para que ele possa crescer e duplicar com o passar dos anos. Agora, se eu não investir o meu dinheiro, ele não pode crescer. Ele não vai fazer nada. Está bem? Muita atenção a isso. Então, não tenhamos medo de ganhar dinheiro. Não tenhamos medo de pagar impostos, porque se pagarmos impostos, é sinal que nós ganhamos dinheiro de alguma forma, tá bem? Nós ganhamos dinheiro. Nós estamos a pagar por aquilo, pelo adicional. Tá? Eu investi 100, consegui duplicar para 200, então vou pagar impostos sobre 100. Tá bem? Se aquilo fosse 30%, ia pagar 30 euros, ficava com 70 euros para mim. Bora, que matemática difícil. Muito simples assim. Muito simples. Claro que é chato ter que pagar. Claro que é chato. Mas agora, não é chato receber os 70 euros. Ninguém fica chateado por receber os 70 euros, não é? Então vamos... É só assim uma sensibilização para nós não termos medo de pagar impostos. Só pagamos impostos por os nossos mais-valias, está bem? Menos-valias nós não pagamos. Nós pagamos pelas mais-valias. Por aquilo que nós temos, recebemos mais. Este ano eu tive mais-valias de 1000 euros.
Isto convertido vai dar cerca de 300 euros, pronto. Já sei que vou ter que pagar 300 euros de impostos. Mas, no entanto, ganhei 700 euros adicionais. Está bem? Em ativos que eu fiz a venda. E que geraram lucros. No entanto, depois ainda tive o quê? Ainda tive mais 400 e qualquer coisa, que eu pus isso hoje a declaração de impostos, mais 400 e tal euros de dividendos que eu recebi na minha conta. Está bem? Então, nós temos que perceber. Nós estamos a ganhar dinheiro. Ou que seja, eu faturei ao total 1400 euros de benefícios, está bem? Entre venda de ativos e dividendos, vou pagar 300 euros de impostos relativamente às ações, vou pagar, nem sei, 90 euros relativamente aos ETFs. Mas estou contente, não é? Porque eu metendo isto tudo num bolo, eu tinha que trabalhar quase um ano inteiro, ou tinha que pôr o meu dinheiro investido em certificados a forro, tinha que pôr lá quase 100 mil euros para ganhar o mesmo valor, no espaço de um ano. Está bem? Então temos que perceber aqui um bocadinho. É isso que é mais importante, tá? Então vamos lá. Já falámos. Se eles têm rentabilidades iguais, se eles têm taxas ATR diferentes, nós vamos escolher aquela que é mais baixa, está bem? Mas a seguir nós também temos que pôr um filtro sobre que tipo de distribuição é que eu tenho. Se o que eu quero. Se eu quero dividendos ou não quero dividendos. Eu não quero dividendos, eu vou filtrar a minha escolha para ETFs acumulativos. E isto já me vai pôr, em vez de 7 mil, já vou passar para 2 mil. Está bem? Porquê? Porque já pus um filtro. Qual é a bolsa que eu quero investir? Já pus um outro filtro de que eu quero acumulativos. Já pus um outro filtro de, a taxa entre este valor e este valor. Então já não vou oscilar muito mais. E a seguir eu posso pôr outro tipo de filtro ainda mais também. Que é o quê? O tamanho. O tamanho importa. Está bem? O tamanho importa, meninas e meninos. Aqui o tamanho importa. Nós não queremos o quê? E agora aqui é uma das coisas que leva muitas das pessoas a cometer erros. Está bem? Eu não quero uma coisa muito pequena. Está bem? Nós não queremos um ETF, um fundo que seja muito pequeno. Mas uma das coisas que eu também gosto de dizer é que eu também não quero uma coisa exagerada. Porquê? Porque estamos a falar aqui de possibilidade de crescimento. Então, quando eu vou meter num ETF que começou ontem a sua atividade, eu não tenho aqui nenhum tipo de histórico. Tá bem? Eu não tenho aqui nenhum tipo de histórico que eu possa ver. Eu não conheço o gestor do fundo, eu não percebo como é que ele atua, como é que ele não atua, tá bem? Mas, no entanto, também temos outra vertente que é: se eu vou investir numa coisa que já cresceu muito, vamos imaginar, e entre pegar na pastelaria da Manuela, que começou hoje a trabalhar, e entre pegar na Amazon ou na Coca-Cola, que já atingiu toda a Europa, já atingiu toda a América do Sul, já atingiu o mundo inteiro. Está bem? Então, nós temos uma pastelaria que começou ontem. E temos aqui a Coca-Cola que já está no mundo inteiro. Está bem? Porque a maneira de crescer já é muito mais complicada. Porquê? Porque ou tem que meter um produto novo ou tudo mais, porque senão já não tem muito mais para expandir. Está bem? Já não tem muito mais para expandir. Por isso é que eles têm um crescimento mais ou menos equivalente a 1%, 2%, 3%. Está bem? De ano para ano. Porque já não consegue expandir muito mais. Ou tem que estar sempre a meter produtos novos, ou tem que encarecer o produto, não é? Ou tem que conseguir baixar aqui o custo para conseguirem aumentar os seus lucros, está bem? Temos aqui duas vertentes. Então, a pastelaria da Manuela, ela tem um problema muito grande, que é, ela começou hoje. Então ela ainda vai atrair clientes. Está bem? É a mesma coisa com o fundo. Ele ainda vai atrair clientes. Ela ainda tem que se provar no tempo que o trabalho que ela faz é bom o suficiente para que eu queira continuar a comprar lá. No entanto, temos o outro lado, que é o mesmo fundo que já existe há muito tempo, mas que já está de tal maneira grande, já cresceu de tal maneira que para eu conseguir investir lá, porque ele já atingiu valores astronómicos, digamos assim, que são muito maiores, para eu conseguir investir lá, eu vou ter que juntar 4, 5, 6, 7 meses, está bem? Ou seja, eu tenho que perceber como é que eu vou investir aqui.
E depois temos o quê? Depois temos aqueles pequenos franchisings onde a pastelaria da Manuela ainda é pequeninha, mas temos a padaria do João que já tem 3 franchisings, ok? Já tem 3 lojas. Então, ele já se provou no tempo com uma loja, depois montou uma segunda para ver como é que estava, ok? Já foi para uma terceira, ok? Isto é a mesma coisa que acontece com os fundos. Nós temos alguns fundos que já têm, embora não sejam muito grandes, já se conseguiram, já conseguem se provar no tempo. E esses fundos, por norma, estão a valores de entrada, a barreira de entrada é muito mais baixa do que aquele que nós entramos, que já é enorme, está bem? E que a probabilidade de eu entrar num fundo que hoje custa 50, 100, a probabilidade que esse fundo atinja valores 600 é muito maior do que um fundo que está e que ele atinja esses valores mais rapidamente do que um fundo que hoje custa 600, 700, 800, 900, ok? Então temos que perceber aqui que nós não queremos, mais uma vez, nós não queremos entrar numa coisa que seja muito pequeninha, mas nós também não queremos uma coisa que seja muito grande, porque senão a probabilidade de nós crescermos com o fundo é menor, não é? Nós queremos o quê? Nós queremos tentar rentabilizar a nossa bolsa, o nosso dinheiro, no menor espaço de tempo, mas com um risco menor também, está bem? No entanto, nós sabemos que se o fundo já se provou no tempo, já consegue ali em 3 anos, é um fundo que tem 3 anos, é um fundo que tem uma rentabilidade parecida com os grandes fundos, está bem? Tem uma taxa de gestão parecida. Então, por que não? É que eu não vou investir num fundo mais pequeno do que estar a privar-me de fazer um investimento mensal porque me quero guardar para uma coisa que custa mais caro. Porque às vezes nós temos uma ideia errada, não é? Custa mais caro é sinal que é melhor. Não é verdade. Atenção, não é verdade. Nós temos muitos exemplos disso. Em roupa, então, aos pontapés. Em roupa, aos pontapés. Nós vemos calçado que custa 200 e 300 euros, que eu com umas sapatilhas de 60 euros faço as mesmas figuras. Ok? Então há que pensar um bocadinho nisso, está bem? Estão a perceber aqui? Vocês estão a perceber aqui os filtros que nós temos a aplicar para conseguirmos escolher uma coisa em condições sem perder dinheiro? Tá? Porque era uma das situações que vocês pensam muito no facto do valor do ETF, do determinado ETF, está bem? Nós não precisamos pensar muito nisso. Nós temos é que saber os filtros que a aplicar de maneira a ser mais fácil de escolher. Está bem? A seguir, vamos o quê? Vamos ver o tipo de replicação que nós queremos. Tipo de replicação que nós queremos. E nós aqui, eu vou falar de 2 opções, está bem? Nós temos as físicas e as sintéticas. Então, quando eu invisto num ETF de replicação física vem de físico, é sinal que o fundo compra os ativos. Tá bem? Ele compra os ativos. Ou seja, o gestor chega e vai e compra uma ação da Tesla, compra uma ação da Amazon, compra uma ação de blá 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 blá, whatever, ok? 30 por uma linha. Ele chega, junta o dinheirinho e vai lá e compra aquele ativo. Então, o próprio fundo é o proprietário das ações. Tá bem? Nós depois temos os de replicação sintética, tá bem, primos? Que são o quê? São aqueles que, onde o gestor não adquire, tá bem, o ativo a 100%. Adquire através de contratos, ok? Contratos financeiros, onde depois ele vai transacionando, ok? É como nós temos, vamos pensar assim, existe uma corretora que é a Trading 212, onde vocês podem comprar ações e ETFs fracionados, ou seja, comprar pequenas partes, como se fossem os bitcoins, ok? Comprar pequenas partes. No entanto, vocês não são os proprietários das ações, está bem? Vocês não são proprietários das ações. O que acontece é que vocês são proprietários enquanto a ação está no vosso portfólio. Tá? Mas se vocês quiserem tirar essa ação que está no vosso portfólio e mandar para outra corretora, vocês não podem. Porque vocês estão, digamos assim, a alugar uma ação à própria corretora. Tá bem? Ela paga os dividendos normais e tudo mais, mas vocês não são os proprietários. 100%. É como se fosse um arrendamento, está bem? Vocês vivem lá, mas têm que pagar uma renda.
Ok? Estão a perceber? Então, físico, o próprio fundo tenha em posse as próprias ações, ok? Onde pode transacionar tranquilamente, enquanto sintético é através de contratos onde não são os proprietários das ações, está bem? O fundo não é o proprietário das ações, mas mais uma vez é uma das maneiras de nós podermos expor. O que é que para mim é melhor? Eu gosto de ter as coisas na mão, ok? Eu gosto de sentir as coisas na mão. Agora, se calhar alguns não importa, para outras pessoas se calhar não importa. Então, mais uma vez, vai de acordo com o perfil de cada um. Vai de acordo com o perfil de cada um. Existe mais riscos, menos riscos. Mais uma vez, no e-book vocês vão ter lá tudo explicadinho, tranquilamente. Está bem, meus queridos? A seguir, o terceiro passo. Tá? Nós já falámos do primeiro passo, que é percebermos aqui um bocadinho sobre o investimento. Chamar-vos a atenção aqui sobre o investimento. O segundo passo é alguns filtros que são importantes na hora de escolher o vosso próprio ETF. Okay? E o terceiro passo, que é o exercício para casa, que é o mãos na massa, tá bem? Então, agora para terminarmos aqui, ok? Porque eu ainda tinha muita coisa para vos passar, mas lá está, numa hora não dá para passar tudo. O próximo passo é o exercício mãos na massa. Vocês no final desta live, aliás, vocês já devem estar mesmo a receber, há um e-mail que vai cair agora na vossa caixa de entrada, com um link direto para vocês fazerem o download do e-book de como investir em ETFs. Lá dentro vocês têm as imagens todas, okay? O passo a passo para escolher um ETF no Just ETF, está bem? Tem a explicação detalhada de tudo isto que eu falei aqui, sobre a Terra, sobre o tipo de aplicação, sobre os dividendos, tem tudo. Está lá tudo detalhado. A minha equipa trabalhou muito bem nisso também. Eles trabalharam muito bem nisso. E o desafio mesmo é esse. Eu quero que vocês façam o download do e-book. O link para o download, para quem não recebeu, está na minha bio neste momento. Vocês carregam no link lá. E tem vão ter diretos para uma webpage e vocês metem lá só o vosso e-mail e aquilo manda-vos logo o e-book automaticamente, está bem? Portanto, a única coisa que eu vos quero neste momento é que vocês, depois desta live, tirem um print, partilhem os conhecimentos que vocês tiverem, está bem? Partilhem o e-book com conhecidos, porque acreditem que nós precisamos fazer alguma coisa. Mais uma vez, vocês estão a perder dinheiro, vocês estão a perder poder de compra e acho que é muito importante vocês começarem a fazer alguma coisa, está bem? Meus queridos, vamos terminar por hoje, já passou 1 hora, espero que tenham gostado. Temos aqui, mais uma vez, obrigado por estarem aqui, foi um gosto. O link para o e-book está na minha bio, tá bem? Vocês vão lá, carregam, aquilo vai-vos aparecer um monte de links, é logo o primeiro que diz e-book investir em ETFs, tá bem? Tem lá tudo, é gratuito, mais uma vez, é uma prenda daqui do grupo, portanto, um beijo e vemo-nos no próximo vídeo, na próxima live, ou então a segunda-feira no podcast, tá bem? Adeus, tchau!